Oi, amores! Oi, amores, professora Letícia aqui de novo, e essa é a nossa aula pocket mais curtinha, que é sobre TEP. Então, o que é TEP? Que todo mundo fala de TEP, TEP é o acrônimo de tromboembolismo pulmonar. E o que significa um tromboembolismo pulmonar? Significa que um trombo, que normalmente se forma nos membros inferiores e vasculatura pélvica, virou um êmbolo, ele se deslocou, ele se soltou e ele subiu por veia cava inferior, entrou no átrio direito, ventrículo direito, foi bombeado através das artérias pulmonares e se tornou um trombo no pulmão, obstruindo o fluxo que entra sangue do ventrículo direito para os pulmões através das artérias pulmonares. Lembrar que tudo que chega no coração a gente chama de veia, tudo que sai do coração a gente chama de artéria. Então aqui, apesar de ser um sangue venoso, o sangue venoso está correndo no que a gente chama de artérias pulmonares. A principal fisiopatologia, então, do TEP é uma alteração, esse grande equilíbrio que é a tríade de Virchow. Então, para eu não ter nenhum tipo de trombo na vasculatura venosa, então lembra que a gente tem vasculatura arterial, que é sempre mais grossa, que carrega sangue arterial, e até a gente tem a vasculatura venosa, que é mais fininha, que carrega sangue menos oxigenado, que é o sangue venoso. E para eu ter alguma formação de êmbolo, primeiro trombo, depois êmbolo, que pode virar um tromboembolismo pulmonar, então lembra que nem todo TVP, que é a trombose venosa profunda, se torna um TEP. Mas para isso a gente tem que ter uma alteração nessa tríade de Virchow, que é algum tipo de lesão endotelial, por algum tipo de trauma, uma alteração do fluxo de sangue, por exemplo, uma estase venosa importante ali, paciente que faz cirurgia e fica muito paradinho, paciente que vai viajar, ficar com a perna muito tempo parada, ou o paciente já ter uma alteração própria no estado de coagulação, uma hipercoagulabilidade, seja congênita, que são as trombofilias, ou seja adquirida, por exemplo, paciente que tem uma neoplasia, aumenta a hipercoagulabilidade, paciente que toma anticoncepcional, terapia de reposição hormonal no geral, seja anticoncepcional ou terapia de reposição hormonal pós-menopausa. E esses fatores de risco, então, podem levar à formação de um trombo que emboliza, vai para o pulmão, e se ele chega no pulmão, o exame e a anamnese aqui é muito compatível com a quantidade de trombo. Então, grandes TEPs levam a grandes sintomas. E tem muitos pacientes que têm pequenos TEPs assintomáticos. E a gente descobre por acaso para fazer exame de imagem por causa de outra coisa. E é visualizado uma obstrução do fluxo arterial ali no pulmão. Então, uma dispneia súbita, por exemplo, é quando o paciente tem um TEP extenso fazendo isso. E aqui na anamnese é uma das coisas mais importantes. Paciente que está super bem, de repente, depois de uma viagem de avião, desenvolve uma dispneia súbita com dessaturação, o que é a menor parte dos casos, a gente sempre tem que pensar em tromboembolismo pulmonar. Aqui também, por exemplo, o paciente que tem história prévia de trombose, a gente sabe que tem um estado de hipercoagulabilidade próprio, então já é um fator de risco ali na tríade de Virchow. História de aborto prévio, então a gente sempre começa a pensar em síndrome do anticorpo antifosfolípide, principalmente se tem aborto até 3 meses no primeiro trimestre nas mulheres. Ao exame físico, então eu posso ter um paciente com cianose se for um TEP super extenso. E taquipneia, aumento de frequência respiratória. Mas no geral, por exemplo, eu vou fazer uma percussão no paciente, uma ausculta, eu não tenho alteração na parte alveolar, o meu problema está na entrada do sangue. Então, normalmente, o exame físico ele é normal, a não ser que eu tenha uma cianose e uma taquipneia nos tromboembolismos mais extensos. O diagnóstico ele é fechado mesmo por uma angiotomografia de tórax, que é uma tomografia de tórax com contraste, e eu faço a fase arterial e venosa, e nessa fase, especialmente ali na fase em que o contraste entra nas minhas artérias pulmonares, eu consigo observar uma falha de enchimento desse contraste, que nem a gente vê aqui na minha artéria pulmonar do ladinho direito, que está pretinho quando o contraste ele brilha branco. Então, esse preto aqui significa que eu não estou tendo entrada de sangue logo depois da divisória do tronco ali da artéria pulmonar. Pessoal, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo.